Salve, salve família vascaína, eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se informa e se atualiza sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, amanhã, já vamos logo de notícia, né? Amanhã o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Lanús, que hoje está em primeiro colocado no grupo G, né? Hoje temos Lanús com 4 pontos em primeiro, o Vasco também com 4 pontos em segundo, aí vem Porto Cabelo e Melgar, cada um com 1 ponto em terceiro e em quarto colocado. Pessoal, nesse grupo aqui da Sul-Americana, só passa de fase quem ficar em primeiro. Quem ficar em segundo vai ter tipo uma repescagem contra os times que vão vir da Libertadores. Então é muito importante já passar direto, porque só o primeiro colocado passa para a próxima fase. E esse jogo de amanhã é super importante porque o Vasco vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa, em um confronto direto com o seu principal concorrente, vamos dizer assim, né? Com o seu principal rival nessa chave do grupo G. Então, quem vencer fica em primeiro disparado, né? Isolado com 7 pontos e tem um suspiro melhor. Como esse jogo é em casa, o Vasco tem a obrigação de vencer, porque depois o Vasco enfrenta o Lanús na casa deles, aí vai ser mais difícil vencer. Então é importantíssimo pontuar em casa amanhã, principalmente vencer, né? Mas se não vencer, tem que pelo menos é obrigatório pontuar. Beleza, pessoal? Temos notícia muito importante também hoje sobre o Adson, né? Adson que vem se recuperando e muito provavelmente ele vai ser relacionado para esse jogo de amanhã contra o Lanús. Eu vou deixar até para vocês aqui, pessoal, a abertura, né? Se o YouTube não censurar, não tirar do ar aqui, eu vou deixar para vocês agora a abertura, né? A chamada do SBT para o jogo de amanhã contra o Lanús, que vai ser transmitido pelo SBT. Vamos lá conferir. Próxima terça, 9h15 da noite, o Gigante da Colina quer o primeiro lugar do grupo. Vai daí! Só que os argentinos têm o mesmo objetivo. Cada ponto é fundamental na fase de grupos da Sula. Começa o jogo! Vasco e Lanús. Próxima terça, 9h15 da noite, Copa Sul-Americana no SBT. A emoção em cada lance, história em cada jogo. Cara, ficou muito bom demais, né? É um jogo muito importante. Vai ser TV aberta, né? O SBT vai transmitir. E tem que torcer para que o Vasco vença, se quiser, no caso, avançar com mais tranquilidade para a próxima fase. Pode entrar também, agora é outra notícia, pode entrar também muito dinheiro nos cofres do Vasco. Por quê? Contra esse jogo que o Vasco teve contra o Flamengo, vieram pessoas ligadas ao time do Fenerbahçe, né? Eles mandaram pessoas para olhar esse jogo e o Fenerbahçe demonstrou interesse no nosso zagueiro Lucas Freitas. Então, Lucas Freitas pode ser vendido nessa janela de mediano, né? Para o Fenerbahçe. É muito provavelmente que eles vão lançar uma proposta, vão oferecer alguma proposta ao Vasco por esse jogador, e esse jogador pode render muito dinheiro para os cofres do Vasco. Tem só um porém. Qual porém? O Lucas Freitas, ele não é 100% do Vasco. O Vasco contratou ele, só que ele pertencia ao Palmeiras. Então, numa eventual venda desse jogador, o Vasco fica só com 50% dos direitos. Então, por exemplo, se vender por 100 milhões, 50 do Vasco, 50 do Palmeiras. Tá entendendo? Não vai ser todo do Vasco. Porque o Vasco contratou esse jogador, o Lucas Freitas, de graça. O Vasco não pagou 5, 10 milhões por ele. Entendeu? Ele veio de graça, só que em um acordo com o Palmeiras por uma eventual venda, 50% ser do Palmeiras.
Então ele pode ser vendido para o Fenerbahçe e o Vasco pode botar metade do valor da venda dele nos cofres. Lembrando que o Lucas Freitas, ele é um jogador jovem, fez, se eu não me engano, agora 24 anos, né? É o único zagueiro canhoto do time do Vasco. Então, assim, o Vasco, se vender o Lucas Freitas, vai ficar carente de um jogador nessa posição, né? O outro jogador que o Vasco tinha nessa posição, né, esquerdo, canhoto, era o Léo Pelé. Só que o Léo Pelé foi vendido, chegou o Lucas Freitas, o Vasco continua apenas com um jogador canhoto na zaga. Se o Vasco, numa eventual venda, tem que contratar outro zagueiro canhoto. Lembrando que o Vasco, por ser um jogador jovem, por ser um jogador que pode evoluir ainda, o Vasco botou uma multa rescisória altíssima no Lucas Freitas. Uma multa rescisória de 400 milhões de reais para time no exterior. Então, nenhum time vai vir e pegar, né, contratar o Lucas Freitas sem negociar com o Vasco. A não ser que tenha disposição de colocar 400 milhões na mão do Vasco e pagar essa multa rescisória. Mas eu acredito que, por ser um jogador jovem, ele deve chegar perto de 100 milhões, pelo menos. Então, de toda forma, para um jogador que veio de graça, se o Vasco vender por 100 milhões, ganhar 50 milhões, vai ser um bom negócio. Ou então, se também achar que não consegue, com esse valor, contratar outro zagueiro no mesmo nível, então nem venda, não é isso? Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês apoiam a venda do Lucas Freitas ou não. Lembrando que ele fez um ótimo jogo contra o Flamengo, né? Um jogador com a saída de bola boa, veloz e que ainda é jovem. Continuando aqui também, vamos falar um pouco do Léo Jardim. Léo Jardim, que ainda não assinou com o Vasco uma renovação de contrato. Tem muito time também de olho no Léo Jardim, principalmente da Itália, né? Que ele tem cidadania italiana. Então, assim, é um goleiro que está sendo visado. Ele tem atuado no Vasco com muita excelência, né? Durante, já entrando no terceiro ano. Chegou em 2023, salvou o Vasco do rebaixamento. Ano passado também foi um ótimo goleiro. Oscilou um pouquinho, mas foi muito bem também o ano passado. E esse ano também fazendo ótimos jogos com a camisa do Vasco. Então o Léo Jardim, né, todos já sabem que ele tem um contrato até a metade do ano, até o final do ano, né? Então, assim, ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe já agora na metade do ano. Sendo que tem uma cláusula no contrato dele que, se ele jogar 60% ou mais dos jogos do Vasco nesse ano, tem mais um ano de contrato automaticamente. Ele fica até o ano que vem. Então, se ele jogar mais de 60% dos jogos do Vasco nesse ano, automaticamente ele renova o contrato até o final do ano que vem. Então, tem tempo ainda de ampliar esse contrato, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!